Irmagaim, nosso comentarista de política, já preparou todos os destaques do dia para a gente entender como é que está o cenário em Santa Catarina. Muito bom dia para você, Altair. Bom dia, Lucas. Bom dia a você que acorda cedo e nos prestigia com a sua audiência. Altair, eu tenho reparado, quando circulo aqui pela capital, pela cidade, algumas placas que falam informações de obras que estão atrasadas, né, por parte do governo do estado. Eu me pergunto, isso pode ter algum desenrolar, por exemplo, com a Justiça Eleitoral? Como é que estão as consequências a respeito disso? É verdade, Lucas. Existe um questionamento, pelo menos um entendimento de alguns advogados, de que algumas placas que estão colocadas em pontos estratégicos aqui de Florianópolis podem sim trazer algum tipo de impacto na justiça eleitoral. Nós temos aí as imagens, a SC 401, né? Então, restauração da SC 401 há 10 anos aí sendo esperada. Essa aí é na Ponte Colombo Sales, né? Saída da ilha de Santa Catarina, 45 anos de espera para a reforma da ponte. Tem também uma outra placa na Pedro Ivo, essa aí, 30 anos de espera para a revitalização também da Pedro Ivo, que é a ponte de acesso à ilha de Santa Catarina. Enfim, essas placas, elas foram colocadas, né? Geralmente a gente vê as placas de obras, tem ali a data, quando começou, quando vai terminar. Geralmente elas não se confirmam, essas datas geralmente estão atrasadas. Tem ali o valor, a empresa que foi contratada, enfim, aquela placa padrão de obra. Essas placas que foram colocadas, pelo menos essas 3 pelo governo do estado, elas estão abrindo uma divergência se isso não é uma campanha antecipada do atual governador Carlos Moisés, que é candidato à reeleição, como já amplamente noticiado. Eu ouvi pelo menos 2 advogados que confirmam essa possibilidade. Não é que, sim, há um crime eleitoral. Não, existe uma possibilidade, é passível de discussão. E eles citam que, conforme a legislação, a propaganda pública, digamos assim, ela precisa ter uma conotação informativa, social, né, agregando alguma informação à sociedade, não necessariamente um ato que possa configurar uma vantagem para o candidato ou para o gestor público e principalmente uma comparação, né? Inclusive tem um julgamento do ano de 2001, que um desses advogados me passou, do Sepúlveda Pertence, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, mas num julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, num caso muito parecido de uma comparação de um gestor com outro gestor, fazendo mais ou menos esse paralelo, né? Então, há sim um entendimento. Esse é um assunto para a Justiça Eleitoral e nós vamos acompanhar, Lucas, para saber se realmente... E aí é importante dizer o seguinte, nós procuramos o governo do estado e por parte do governo do estado a alegação é de que não há qualquer afronta à lei e que trata-se inclusive de uma situação para fortalecer o controle social, ou seja, que o cidadão fique de olho, né, e que tenha discernimento, olha, isso aqui está atrasado ou ficou pendente há 10, 15, 20, 30, 45 anos, né? Então, conforme o governo do estado, é importante que se frise, não há qualquer tipo de irregularidade nessas placas. Tá certo, Altair. Outra coisa que tem me chamado a atenção, pessoal, é que o advogado que defendeu o Carlos Moisés no impeachment, ele virou desembargador? Exatamente. É o 5º constitucional previsto por lei, onde um advogado, alguém da advocacia, ele, com o exercício de 10 anos, ele pode se candidatar para esta vaga. Marcos Fei Probst, ele que está aparecendo na sua tela, ele recebeu o maior número de votos na lista que foi preparada pela Ordem dos Advogados do Brasil e também recebeu o maior número de votos desta lista da OAB quando foi votada no Tribunal de Justiça. Ele recebeu o maior número de votos, foi o primeiro colocado nas 2 listas e foi nomeado pelo governador Carlos Moisés, o seu antigo cliente. Ele que nós estamos vendo aí na tela, salvou o governador Carlos Moisés em 2 processos de impeachment.
E agora estamos acompanhando esses efeitos, né? Altair, outra coisa que você disse que ia trazer atualizações sobre a filiação do Luciano Hang. Tem alguma data prevista? A gente chegou a comentar sobre isso aqui, alguma mudança, alguma novidade? Nós falamos em pós-carnaval, né? O carnaval passou, as águas já rolaram. O Luciano deu uma entrevista para o Moacir Pereira falando que até o dia 15, ou seja, na primeira quinzena deste mês de março, faria a sua decisão. Depois anunciou uma data específica, dia 10, às 10 horas, e agora cancelou essa data. Por que 10 às 10 horas? Porque a tendência muito forte é de uma filiação ao Republicanos, que tem justamente o 10 como seu número de urna. Mas há um assédio do PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, e esse convite do presidente Bolsonaro ao Luciano para filiação no PL cria uma grande polêmica em relação a essa base bolsonarista que tem 3 partidos. Quais eles? PL, PP e Republicanos. Ou seja, qual é a reclamação principalmente do Republicanos? De que o PL, o presidente Bolsonaro, está puxando as principais lideranças para o PL e acaba faltando lideranças aí para fortalecimento dos outros partidos. Por enquanto, então, não temos uma nova data para este anúncio, filiação, candidatura ao Senado do empresário e ativista político Luciano Hang, o dono da Havan. Se alguma novidade surgir, por exemplo, nesse final de semana, você está atualizando sempre na sua coluna no ND+, também, em tempo real? Estamos lá em tempo real, exatamente. Perfeito. Te espero na segunda-feira. Segunda-feira. Ótimo final de semana. Um bom fim de semana a todos. Cuide-se, né? E até segunda.